Salve família, eu sou o Léo Valoski e sejam muito bem-vindos ao nosso workshop para tatuadores iniciantes do projeto Viver de Tatu. Se você quer se tornar um tatuador, assista esse vídeo até o final, que contém dicas valiosas que com certeza irão te auxiliar na sua carreira. Bom, para você que está iniciando na tatu agora e ainda não sabe aonde pode praticar, qual equipamento deve usar, quais as técnicas adequadas, bom, preparei esse workshop completaço para te auxiliar neste início. E fora todo este conhecimento sobre tatu, no final de bônus teremos uma parte apenas sobre marketing, dicas de como você conquistar os seus primeiros clientes. Mas só para deixar claro, esse workshop é direcionado para iniciantes, para pessoas que estão iniciando agora na tatuagem. Com a evolução dos nossos treinamentos, com certeza eu quero disponibilizar outros workshops mais avançados, como realismo preto e cinza, aquarela, outros estilos. Porém, neste início, esse workshop é direcionado apenas para aquele que não sabe nada de tatuagem, que está literalmente começando do zero. Bom galera, agora vamos para os tópicos do nosso workshop. Primeiro ponto, escolha e preparação do desenho. Segundo, decalque e aplicação. Terceiro, tintas e agulhas, quais são as minhas tintas e agulhas favoritas. Quarto, a máquina e a fonte, muito importante. Organização da bancada, aqui é crucial para você otimizar seu tempo, como que eu organizo, tomando todos os cuidados com biossegurança. Aí vamos para a prática. Sexto tópico, técnicas de traço e pintura na prática, como que você vai fazer o teu primeiro traço, a sua primeira sombra. Depois da tatuagem feita, vamos falar sobre o pós-tatu, como que a gente vai cuidar dessa tatuagem após ela já realizada. E de bônus, marketing. Aqui eu vou ensinar vocês a como conquistarem seus primeiros clientes. Bom galera, agora vamos falar sobre a escolha do desenho. No início, a escolha do desenho é muito importante. Você sempre procurar por imagens onde você tem uma margem de erro menor, onde se você vir a ter alguma complicação no traço, alguma coisa, você consiga consertar com facilidade e não acabe se frustrando. A primeira ferramenta que você irá utilizar para encontrar referências de qualidade é o Pinterest. O Pinterest nada mais nada menos é que um banco de dados de imagem onde você consegue encontrar muita foto real. Então, por exemplo, você quer pegar uma foto de uma flor, você já acha a foto original e consegue trabalhar em cima disso. E o Pinterest é a melhor ferramenta que você pode utilizar. E o segundo é o Sketchbook, que é o aplicativo, a plataforma onde a gente vai utilizar para poder estar editando essa imagem. Bom galera, após uma pesquisa no Pinterest, este foi o desenho que selecionamos. E falando sobre ele, o porquê dessa rosa. Vocês vão ver que na caminhada de vocês vão fazer diversas rosas. E esse é um trabalho que tem uma margem pequena de erro. Então, se eu vir a falhar ou sair do traço em algum momento, eu consigo recuperar facilmente. Não é uma coisa que vai ser visível. E o segundo é porque tem muita procura por rosas. Então, através desse trabalho aqui, já vai ser um portfólio para você estar vendendo outras rosas como esta. E uma dica para quem está começando agora, não se prenda apenas em traços finos, galera. Traço fino é com o tempo, é com a prática. Muitas vezes a gente acaba se frustrando no começo por querer fazer um fine line, um traço fino, pensa que é a máquina, pensa que é a fonte, mas na verdade não, a tatuagem é um ciclo evolutivo. Então não se prenda no começo só em fine line, em traço fino e ter um traço perfeito. Deixe com o tempo, você irá pegando as manhas e vai tudo acontecer tranquilamente. Bom, definido o nosso desenho, vamos para o nosso próximo passo, o decalque. Eu irei fazer uma breve introdução e então iremos fazer na prática. Para fazer nosso decalque, nós vamos utilizar um papel ectográfico número U20. Você encontra na praça até o número U80. Porém, eu ainda prefiro utilizar esse ectográfico número 20, que ele não é tão forte, então não me atrapalha tanto na hora da aplicação.
Muitas pessoas usam essas três opções e aí vai de como você se adapta. Você pode tanto utilizar uma caneta, quando você quiser um decalque um pouco mais marcado, quanto um lápis ou até uma lapiseira. No caso de algumas escritas ou algum fine line que você quer fazer aquele decalque bem fininho, eu já indico o uso de uma lapiseira. E uma terceira técnica que eu vou te mostrar na prática é a contraluz, e isso é muito utilizado. Quando você posicionar o seu decalque contra a luz, você vai ver perfeitamente o que já foi feito e o que ainda falta fazer. E agora eu vou te mostrar tudo isso na prática. Bora lá? Então galera, agora vamos para o decalque. Utilizando o nosso papel ectográfico, tiramos a primeira parte ali, vamos utilizar essa folha aqui, fazendo uma base. Então no decalque a gente vai repassar detalhe por detalhe. Cada detalhe que você puder adicionar aqui vai te auxiliar na hora da tatu. E tem que tomar muito cuidado, porque se você errar no decalque, provavelmente você vai errar na tatu também, porque você vai estar seguindo aquela referência. Então vamos lá para a prática. Aqui eu estou utilizando uma caneta, como eu falei, cada um se adapta da melhor maneira, e eu me adaptei melhor com a caneta. Então aqui, se começar a correr muito, me alcança uma fita ali, irmão. Vamos pôr uma fita aqui para ficar bem coladinho. Se começar a correr muito, coloca uma fita crepe. Cadê a fita crepe, rapaziada? Produção. Vamos colocar uma fitinha aqui em cima e embaixo, que daí o nosso decalque não fica correndo. Fechou, bora lá. Aqui a gente vai tá repassando cada traço da tatu. Pô, ainda tá mexendo, vamos fixar esse negócio aqui. Agora vai, galera. Então aqui perceba que eu tiro cada detalhe. Até onde é sombra, ó, você pode estar marcando onde você deve sombrear também. Mas primeiramente todos os traços, né? Todos os traços que você tiver, repasse em cima. Aqui já fizemos a parte de baixo. Vamos começar a parte da flor. E é sempre bom você estar fazendo o seu decalque, que ali você já começa a estudar qual que é a agulha que você vai usar. Então aqui eu já estou traçando, eu já estou na cabeça pensando qual que é a agulha de traço, aonde que eu vou fazer a sombra, como que você vai passar. Então o decalque já se torna um estudo antes da tatu. Vamos fazer as folhinhas aqui também. Tudo que você puder colocar de informação é válido, galera. Então aqui assim, apesar desse trabalho ser um trabalho de mais traços, tem algumas sombras simples, mas eu gosto de marcar já para mim começar o trabalho sabendo aonde que eu vou colocar as sombras. Então vocês podem perceber que aqui embaixo, nessa parte de baixo, ela tem uma profundidade. Essa rosa aqui tá por baixo e essa rosa tá por cima. Então aqui, ó, ele já tem uma sombrinha. Então tem duas maneiras que você pode preparar teu decalque. Tanto você já preparando a sombrinha aqui, ou mapeando até onde que a sombra vai. Por exemplo, a sombra começa aqui embaixo.
eu vou mapear mais ou menos até onde eu vou esticar ela, então você pode fazer um tracejadinho. Dessa maneira eu sei que eu vou começar com a agulha aqui e vou terminar aqui. A minha sombra, no caso, eu tracejo ela aqui para eu começar daqui para cá e não passar dessa parte. Então eu posso também fazer um tracejado, mas nesse caso aqui, ó, a gente pode só dar uma marcadinha onde a gente vai jogar um tom de profundidade. Por exemplo, aqui, 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 nesse cantinho aqui. Então tudo que você conseguir colocar de informação no seu decalque vai te auxiliar na hora da tatu. E agora aqui, galera, é a hora de tirar a prova real, que é aquilo que eu falei para vocês. Esse carbono, tudo que você passar por cima, ele vai passar na parte de baixo do papel. Então, ó, como que ficou. E como eu falei, cada coisa que você utilizar, cada ferramenta que você utilizar para o decalque vai ficar de uma maneira. Como eu utilizei a caneta, ela tem uma ponta um pouco mais grossa. Então o meu decalque ficou um pouquinho mais grosso, ficou um pouquinho mais marcado do que se eu fizesse com uma lapiseira. Então ele ficou dessa maneira aqui, ó. Então ele ficou dessa maneira aqui. E para mim ver se ainda tá faltando alguma coisa não, eu sempre vou colocar ele contra a luz. Eu colocando ele contra a luz, eu vou conseguir observar através do papel se tá faltando alguma coisa ou não. Aparentemente nada. E é isso, vamos pro próximo passo. E agora vamos falar sobre as tintas, galera. Eu já tive o prazer de tatuar com essas 4 marcas, tanto a Viper quanto a Electric, a Intense, a Dynamic. A única coisa é que essas duas últimas aqui, a Intense e a Dynamic, elas são 2 marcas importadas, então elas não possuem o selo de validação da Anvisa. Então, se você for vir a ter uma fiscalização da vigilância sanitária em seu estúdio, pode ser que você arrume algum problema. Na verdade, eles podem até fechar o seu estúdio se você não possui tintas regulamentadas pela Anvisa. Então, eu sempre indico você ter em seu estúdio tintas nacionais e tintas 100% regulamentadas. Eu hoje utilizo apenas tintas da Viper e são tintas muito boas e de fácil acesso no mercado. Sem contar também que essas tintas importadas elas não são indicadas para tatuadores iniciantes, pois elas são muito fortes, então pode ser que às vezes você estoure um traço ou que essa tatuagem venha a expandir com o tempo, porque elas são muito fortes, então você teria que estar diluindo. E uma outra coisa que é um ponto porque eu gosto de utilizar tintas nacionais e de fácil acesso, é para encaixar uma tatuagem na outra. Como eu trabalho com muitos fechamentos, às vezes eu fiz a primeira tatuagem e o cliente vem na sequência fazer a segunda. E é lógico, eu quero que as 2 tatuagens se conectem. Então por isso eu trabalho apenas com uma marca e com uma marca de fácil acesso no mercado. Agora vamos falar sobre as agulhas. Na tatu nós temos 4 tipos de agulhas. Primeiro vamos falar sobre o traço. Nós temos essas 2 nomenclaturas. A primeira a RL e a segunda a RS. As agulhas de traço sempre vão ser em formatos ovais, dessa maneira. Fica mais ou menos assim para realmente definir o traço. O que vai mudar de uma para outra? A RL sempre vai ser mais indicado para fine line, para traços menores, ou aqui agora vocês vão ver a diferença. Bom, vamos dizer aqui que a gente tem uma agulha número 5, uma RL número 5. Então ela vai ficar mais ou menos dessa maneira. 1, 2, 3, 4, 5. Sempre em formato oval. Enquanto a RS ela tem o mesmo número de agulha, porém ela já vai ficar num formato um pouco mais aberto, para abranger um espaço maior. Então ela fica mais ou menos desse jeito. Então enquanto essa RL a gente vai usar para traços convencionais, essa RS a gente vai utilizar mais para trabalhos mais old school, bold lines ou até para preenchimentos mesmo, para pintura. Você também pode estar utilizando essa agulha RS.
Essas são os nossos dois tipos de agulha, de traço. Agora vamos para agulhas de pintura. Dentro da pintura nós temos dois tipos de agulha, a MG e a RM. As nossas agulhas de pintura sempre vão ficar em formato retangular, para formar essa palheta. Podem ver que uma intercala a outra, realmente para formar essa prancha. Então aqui a gente vai ter duas nomenclaturas, MG e RM. E o que muda de uma agulha para outra? Vamos lá. A MG, elas são nossas agulhas retas. Ela sempre vai finalizar dessa maneira. São agulhas que intercalam, mas finalizam retas. Enquanto a RM, ela vai ficar mais ou menos dessa maneira, ó. A RM ela é uma agulha curvada e é por isso que é muito importante você entender o seu material e também entender como que você vai aplicar isso para cada trabalho. No caso de um trabalho de uma pintura sólida, por exemplo, um Maori, é mais indicado uma agulha MG, onde ela vai fazer um preenchimento perfeito em cada canto. Enquanto num trabalho onde eu não quero tantas marcações, onde eu vou fazer uma sombra mais leve, digamos assim, e eu não posso correr o risco de ter marcas. Então se eu venho com uma agulha reta e se por um acaso eu venho com ela um pouco mais de lado, ela irá formar um traço. E eu não quero isso no caso do realismo. Então no caso de uma sombra mais limpa, eu prefiro utilizar agulhas curvadas, onde eu consiga entrar tanto reto quanto de lado, que ela não vai fazer marcas. Então hoje no meu trabalho eu só utilizo agulhas RM. Não utilizo tanto agulhas MG, pois eu acho que ela fica muito marcada, mas aí vai de você entender para cada trabalho. E agora, galera, antes de começar a tatu, vamos falar sobre as máquinas. Vocês vão ver no mercado esses três tipos de máquina. A primeira e mais comum é a máquina de bobina. Eu trabalhei muito com máquinas de bobina desde o começo, é aquele modelo convencional de máquina que vai agulha e biqueira. Porém, assim, com o tempo eu senti muita dificuldade de estar evoluindo com esse tipo de equipamento. Na minha opinião, é um equipamento muito difícil, pois além de saber tatuar, você tem que entender de manutenção, de regulagem. E é um equipamento que, primeiro ponto, né? Você tem que estar sempre fazendo uma manutenção preventiva, tem que trocar mola, tem que trocar batedor. E sem contar também com a questão do barulho, né, galera? Então, vou ligar aqui para vocês verem. Então, esse é o barulho de uma máquina de bobina. Então, fica até difícil para você conseguir conversar com o seu cliente. E, assim, na minha opinião, eu acho que dói mais porque o próprio barulho da bobina já assusta o cliente. Essa é a minha opinião. E tem muitos tatuadores que dizem assim, não, mas com a máquina de bobina é mais fácil para você fazer traço, é mais fácil no começo. Olha, eu discordo. Eu acredito que se você aprender a trabalhar direto com uma rotativa, você vai estar ganhando muito tempo. Se você aprender a traçar com uma máquina rotativa, você traça com qualquer máquina. E com a rotativa você tem muita facilidade para fazer traço, para fazer sombra. E eu vi isso muito no meu trabalho. Pois eu também acreditava que você, sim, se você é um tatuador bom, você consegue fazer com qualquer equipamento. Porém, a máquina certa, para o trabalho certo, vai te adiantar muito o teu trabalho. Então eu mesmo sempre tentei fazer sombras, aquelas sombras bonitas, sombras sólidas, regulava a máquina de bobina de tudo que é jeito e não conseguia fazer um realismo, por exemplo, eu tinha muita dificuldade. Até no traço. Então, a máquina de bobina é uma máquina acessível para quem está começando, como essa, por exemplo, aqui é uma máquina que você encontra a partir de R$150, porém é uma máquina que eu julgo como só o começo. Tem muitos tatuadores old school, oriental, que usam só máquina de bobina. Para mim não funcionou, é uma máquina muito difícil. O segundo modelo, galera, vai ser essa máquina rotativa. Então as máquinas rotativas, elas já são mais silenciosas, como essa, né? Ela tá meio acelerada.
Geralmente essa é a voltagem que você vai trabalhar. Então é uma máquina leve, essa é uma vantagem das máquinas rotativas também. São máquinas leves que você consegue manusear melhor, não dá tanta dor no pulso a longo prazo. Então aqui também, como vocês podem perceber, a gente já adaptou essa máquina aqui, então ela é uma máquina rotativa, ela já está com um adaptador de gripe e aqui a gente trabalha com cartucho. Então é muito mais fácil porque a máquina de bobina, a cada, digamos, você vai fazer o traço, é um tipo de agulha e biqueira. Aí você precisa fazer a pintura. Você vai ter que desmontar tudo, refazer a regulagem, regular para pintura, colocar agulha e biqueira. Então você acaba perdendo muito tempo. Enquanto da rotativa para frente, você já consegue colocar esse adaptador, né? Esse adaptador de cartucho e trabalhar com cartucho. Aí você só troca o cartucho. Aqui torna o trabalho muito mais rápido. É uma máquina mais leve, é uma máquina que você vai conseguir fazer sombras mais homogêneas. Então esse aqui é o segundo equipamento. E essa última, galera, é a minha máquina, é a favorita. Então aqui você já vai para um outro nível de trabalho. Também hoje em dia você acha máquinas PEN como essa. A partir de R$800, R$1.000 você encontra equipamentos bons. Essa máquina aqui é uma PEN da Cheyenne, é uma marca alemã. E assim, por muito tempo, eu digo que por um ano eu trabalhava com uma máquina de bobina e eu tinha muita dificuldade. Até que chegou uma amiga minha tatuadora e falou: você já trabalhou com uma PEN? Você já trabalhou com uma máquina da Cheyenne? E ela me emprestou a máquina dela. No mesmo dia eu fui lá e comprei uma PEN para mim também. Porque não é que eu não tinha dinheiro para comprar aquele equipamento. Porém eu acreditava que o equipamento não fazia diferença. Na verdade fez muita diferença. Foi um absurdo assim a minha evolução depois que eu parei de usar máquina de bobina e já fui para uma máquina PEN. Então esse é o meu resumo sobre máquinas. É lógico, se você tatua bem, se você consegue fazer de qualquer maneira. É aquele negócio, se você for de Fusca e for de Ferrari, vai ser a mesma coisa. A diferença é a velocidade e a qualidade que você vai chegar no destino. Primeiramente, mostrar para vocês aqui a fonte que eu trabalho. Eu trabalho com essa fonte da Critical, então cada cor é uma voltagem. Quando ela está no roxo, ela está na voltagem 7. Eu só trabalho no 7, tanto para traço quanto pintura. Eu não tenho costume de ficar trocando de voltagem, então eu utilizo só essa voltagem. Ó, se vocês perceberem, minha máquina já está ligada, então eu gosto de usar na voltagem 7. Então eu já fixei a minha fonte aqui. Agora falando da máquina, minha máquina já está devidamente isolada com o protetor de clip cord. Esse protetor de clip cord você tem que usar todas as vezes, você deve trocar, porque assim, se você está fazendo a tatu no seu cliente, você acabou de fazer o traço, então aquele local está sangrando, e você veio a passar o seu clip cord em cima daquele local, então esse protetor de clip cord ou o teu cabo vai estar contaminado. Então se você não trocar todo esse material aqui a cada tatuagem, você vai estar passando bactérias de um cliente para o outro. E quem sabe também você não vai estar também se contaminando. Então toda tatuagem que você fizer, tudo deve ser tudo descartado, tudo jogado fora mesmo. Nada se reaproveita, nem papel, nem batoque, nem plástico, nem protetor, é tudo jogado fora. Então aqui coloquei o meu protetor de clip cord. Aqui eu estou utilizando um EVA para dar um pega melhor na minha máquina. Essa é a grossura da máquina. E aí eu coloquei uma volta de EVA para dar um pega melhor, né? Mas você também pode estar utilizando o papel toalha. O papel toalha aqui, no caso, se você pegar ele 2 folhas de papel toalha, você já consegue estar dobrando aqui, ó. E você já faz um pega bem legal para a máquina. Você acaba passando dessa maneira. E assim você não desperdiça tanto a bandagem, porque a bandagem é cara. Então faça isso utilizando tanto um papel toalha ou um EVA. E depois a gente passa essa bandagem aqui para dar um pega melhor na maquininha. E aí, galera, agora eu vou mostrar para vocês a tinta. Aqui eu vou estar trabalhando com uma tinta da Viper, um preto linha, igual eu falei para vocês. Por que eu utilizo o preto da Viper?
porque eu também trabalho com o diluente, com o Sumes, tudo da Viper, então eu gosto de trabalhar com tintas da mesma marca. Então esse diluente já foi feito para esse tipo de tinta. Então eu não trabalho com diluentes feitos porque eu acredito que não fica tão legal. Então sempre com as marcas intercalando, sempre com as marcas casando. Caralho, não era isso que eu queria falar? Então sempre com as tintas se conectando, digamos assim, tanto o diluente quanto a tinta. E aqui sempre isolado também, né? Eu já vou colocar aqui nos batoques para vocês verem. Uma outra coisa aqui também, galera, que eu não uso borrifador. Eu não uso borrifador com água. Tem muita gente que usa água, coloca Protex, coloca sabão no borrifador. Porém eu não uso, eu acho que agride muito a pele e eu evito ficar limpando. Muitas das vezes eu já levo a tatu até o final sem espirrar água. Então eu acredito que isso também tem um diferencial no meu trabalho, porque eu só uso esse produto aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. É esse Clean. Esse Clean tem tanto da Hornet quanto da Electric Ink, tem de diversas marcas. Então esse Clean é aquela espuminha que muita gente usa só no final para fazer uma foto, para fazer um vídeo, para dar uma enfeitada, mas na verdade não. Essa espuminha aqui, galera, ela já vai acalmando a pele. Esse produto ele já tem camomila, ervas, tem um monte de coisa ali na formação dele para já ir acalmando. Então essa espuminha aqui ele já tira toda a vermelhidão. Enquanto vocês vão ver na prática isso, que e se eu fosse jogar água, se eu fosse estar limpando toda hora, eu ia estar perdendo decalque, ia estar sujando tudo a tatuagem. Enquanto com essa espuminha não, a espuminha é perfeita para fazer a limpeza. Vocês vão ver na prática que quando eu coloco um pouquinho de espuma, eu já passo o papel e ele limpa tudo. Então eu não uso borrifador, eu uso só essa espuminha aqui. E uma coisa também é que ele tem que estar com esse recipiente. Esse recipiente aqui que faz com que forme essa espuma. Não adianta você comprar só o Clean sem ter esse recipiente aqui também. Aí aqui nossas tintas já estão isoladas, nossa espuminha também. Nós vamos usar aqui essa vaselina da Tattoo Jelly, também do grupo Amazon, uma vaselina muito boa. Lembrando que você sempre tem que deixar um palitinho para você pegar essa vaselina, jamais pegar com o dedo ou pegar com um palito que você já encostou na pele da pessoa. Então sempre deixar esse palitinho exclusivamente para pegar a vaselina. Vamos colocar a vaselina aqui do lado. Vocês vão ver na prática daqui a pouco o porquê da vaselina. Então eu já deixo esse palito aqui do lado, que eu vou utilizar ele exclusivamente só para pegar a vaselina aqui dentro. Aqui é o transfer, galera, que a gente vai usar. É um Tattoo Transfer da marca Amazon também. Podem ver que eu utilizo tudo da Amazon, eu gosto muito dos produtos deles. E assim, muita gente, eu mesmo já usei muito o Stuff, que é um transfer super bom, um transfer importado. Tem o Transfer It também da Electric Ink, que é muito bom. Porém eu já prefiro esse daqui porque ele é um pouco mais fraco. Então, como eu costumo tatuar muito rápido, às vezes se eu utilizar um Stuff ou um It, eu vou ter terminado a tatu e ainda vai estar o decalque de baixo. E esse daqui ele é um pouquinho mais fraco, então eu consigo ir já limpando e ele já vai saindo o decalque de baixo. Enquanto se eu utilizo um transfer muito forte, eu vou ter terminado a tatu e eu vou estar vendo aquele roxinho embaixo. Então eu prefiro esse transfer aqui. Vamos preparar os nossos batoques. Eu vou fazer aqui uma diluição bem simples com 3 tons de preto. Então eu vou utilizar meu preto linha aqui, né? Sempre devidamente isolado. Toda vez que você for fazer outra tatuagem, quer dizer, terminou a tatuagem, tira esse plástico, vai começar outra tatu, isola tudo de novo, isso aqui é tudo descartável. Então vamos lá, vamos fazer aqui 3 tons de preto. No primeiro batoque, eu vou deixar preto puro, onde eu vou fazer as linhas. No segundo batoque, vamos deixar 50%. E uma coisa que é muito importante aqui, galera,
é que a ponta do meu batoque não pode chegar a encostar na tinta, porque aí vai estar contaminado. Agora ainda não está contaminado, porém, depois que eu já vim com a agulha aqui e ficar várias vezes molhando, esse meu batoque de tinta já vai estar contaminado de sangue. Então se eu venho e encosto essa ponta aqui, eu vou ter que jogar todo o meu tubo de tinta fora. Então sempre de longe, para não chegar a encostar a tinta no batoque. E aí eu coloquei aqui então preto puro em tudo, nesse daqui 50%, e nesse daqui eu vou pôr só um 10%, só para fazer as sombrinhas mais claras. E o restante eu vou completar com diluente. A mesma coisa, sempre de longe, nunca encostar. Se eu encosto ali, eu vou ter contaminado o meu diluente. E aqui a gente vai ter, né, um preto puro, um 50-50 e aqui só um 10%. E aqui, galera, é óbvio que numa outra situação, se eu fosse tatuar perna, costa ou qualquer outro lugar, eu teria montado tudo isso aqui na minha bancada que está isolada aqui do lado. Como eu vou fazer uma tatuagem no antebraço, eu sempre posiciono bem do lado, porque assim eu otimizo muito o meu tempo. E sempre do lado direito. Se eu tatuo com a mão direita, sempre do lado direito e o mais próximo possível. Muitos tatuadores deixam totalmente de atravessado. Então você pode estar acabando se machucando, acabando machucando a coluna, cansando e tirando que... Imagine numa tatuagem grande, em vez de eu deixar aqui do lado enquanto eu estou fazendo assim, eu tiver que fazer isso daqui todas as vezes. Então você pode estar se machucando, vai gastar mais tempo, mais energia, vai sujar todo o local em volta também. Então quanto mais próximo você deixar, mais tempo você ganha. Bom galera, então analisando esse trabalho aqui, vamos começar aqui com um traço RL5. Não vai ser um traço RL3, que é um traço um pouco mais difícil, mas também não vai ser aquele traço tão grosso. Então por isso eu selecionei aqui um cartuchinho, né, RL5. Uma coisa que é muito importante sempre, galera, você sempre abrir os materiais na frente do seu cliente. Então você pode estar aplicando o decalque, esperando alguns minutos ali, e sempre abrir os cartuchos, cartucho, agulha, biqueiro, o material que você for utilizar, sempre faça esse procedimento de abrir na frente do seu cliente, que aí ele vai ter total certeza que todos os materiais são descartáveis. E aqui então, galera, vou mostrar para vocês aqui um pouco. Essa aqui é a nossa agulha de traço. RL5. E aqui é a nossa agulha de pintura. Espera aí. Vou trabalhar aqui com uma Magnum 9. Apesar de ser uma agulha Magnum 9, uma agulha pequena, eu também vou trabalhar curvada. Para mim é muito mais fácil trabalhar com agulhas curvadas. Feito isso também, galera, vocês viram ali que eu preparei toda a minha máquina, tudo, o cliente logo já vê que está devidamente isolada. Porém, até esse furo aqui eu gosto de mostrar muito para o meu cliente que foi tudo preparado para ele. Então até o furo da máquina, quando eu vou colocar o cartucho, eu sempre faço na frente do meu cliente, para ele entender que está tudo devidamente isolado, ele não tem risco nenhum de contaminação no meu estúdio. Aqui a minha máquina já está ligada. Dá para ver aqui o traço. Essa é a regulagem que eu trabalho. Geralmente é em torno de 2 milímetros só para fora. E não é que eu chego a entrar esses 2 milímetros. Eu deixo 2 milímetros para fora. Porém é só para que eu consiga enxergar a ponta da agulha. Eu nunca vou encostar essa ponta da biqueira, só a ponta da agulha, bem de leves.
Então agora vamos para a aplicação do decalque, galera. Primeira coisa, vamos limpar o local com álcool. Como podem perceber, ela não tem tanto pelo assim, mas é sempre bom dar uma zeradinha. Às vezes pode não aparecer agora, mas na hora da foto muitas vezes aparece um pelinho ou outro. Então é legal você dar uma zeradinha. E aqui também é sempre importante dizer, sempre utilizar uma gilete descartável, né? Hoje em dia é tão barato aí uma giletezinha, você vai pagar aí R$1 numa gilete. Dá aquela zeradinha. Aqui também outra dica muito importante é nunca fazer contra o pelo, porque se você fizer contra o pelo vai acabar inflamando, muitas vezes dá alergia e pode também estar estragando a tua tatu, porque ainda está em processo de cicatrização e inflama um pelinho de baixo, aí já atrapalha na tua tatu. Então vamos lá. Vou passar mais um alquinho de novo. Depois de ter depilado, né? Pra dar aquela ardidinha. Agora vamos lá, galera. Então, primeira coisa que vamos fazer aqui, muita gente já vai, passa o transfer e vai na louca. Isso é muito errado, galera. A primeira coisa que a gente vai fazer para não ter que ficar colando decalque, tirando, vamos fazer um mapeamento. Então, o mapeamento aqui, eu vou definir aonde que é o centro. Então eu fiz a linha do centro do antebraço dela. Vamos pegar as extremidades aqui também, onde a gente não pode chegar. Essas extremidades sempre são locais que são irrigados de sangue. Então aqui, onde geralmente eu não passo, marcação do centro. Então aqui a gente já consegue ter uma visão melhor do antebraço dela. Aí aqui eu já vou posicionar a rosa. Vamos lá. Posicionei. Aqui que está o detalhe, sempre faço uma marcação antes, até para você saber até onde você vai passar o transfer. Então faz a marcação aqui, todos os cantinhos. Aqui também, galera, perceba que eu já cortei ela tudo em volta, para ela se adaptar bem certinho ali na hora de aplicar. Uma outra coisa que auxilia bastante também é você rasgar. Faz algumas rachaduras ali em volta, para que na hora que a gente colocar esse decalque, ele se adapte a todos os cantos. Aqui, lógico, é uma parte reta, mas muitas vezes você vai aplicar num cotovelo, num joelho, num ombro, então esse desenho ele vai ter que se adaptar. Então por isso que a gente já rasga todos os cantinhos aqui. Então vamos lá, vamos passar o transfer, né, que é o que a gente vai usar para transferir esse decalque. Perceba que não precisa passar muito. Então aqui a gente já tem a marcação do local, a gente não vai no olho, a gente já tem toda a marcação aqui onde a gente deve colocar nosso decalque. Então vamos lá. Uma outra dica também, galera, é posicionou ali, utiliza um papel toalha, porque se você for com a mão, às vezes você vai abraçar só a primeira parte, não vai abraçar a segunda. Então se você vem com o papel toalha, ele vai abraçar 100% do braço ou da perna, do local onde você for estar tatuando. Então você pega com o papel toalha lá, ó. E aí agora você pode tirar. Então aqui vocês podem ver que ficou bem no centro, ó, da onde eu... Opa, até sujei aqui. Depois disso, coloco o papel toalha de novo para estar tirando os excessos.
E pronto, galera, agora é só esperar de 10 a 15 minutos para o decalque secar e bora para a agulha. Então, a gente deixou secar aí, acredito que quase meia hora, mas é suficiente você deixar aí 10, 15 minutos. E você pode ver aqui, ó, eu já limpei uma vez, mas eu vou limpar de novo. Pode ver como não sai com facilidade esse decalque. Isso que eu estou usando um transfer que ele não é tão forte. Mas se você utiliza aqui um Witch ou um Stuff, é um transfer que ele vai continuar até o fim. Então isso pode ser bom como pode ser ruim, aí vocês vão se adaptando. Então vamos lá. Primeira coisa, galera, eu tatuo com a mão direita. Então eu sempre coloco a vaselina. A vaselina, para que a gente vai utilizar a vaselina? Tanto para hidratar, porque vocês podem ver que a pele dela está seca. Então a gente vai utilizar a vaselina para hidratar o local, que a gente vai entrar com o traço, só que também para manter limpo, porque quando eu vir aqui e jogar tinta, a vaselina vai fazer com que a tinta não espalhe para o lado. Então você não pode passar vaselina em tudo, porque ele vai tirando o decalque. Você passa onde você vai fazer o traço, que ele vai manter o local limpo. Então quando você for fazer o traço, a tinta vai continuar só naquela parte onde tem vaselina, ela não vai se espalhar. Aí assim, outra dica que eu também dou para vocês é vocês sempre colocar vaselina nessa parte de cima e deixar esse dedo aqui, ó, só para vaselina. Então esse dedo indicador da minha mão esquerda, eu vou deixar ele só para vaselina. Eu uso esses dois aqui para esticar a pele e esse aqui eu deixo só na vaselina. Eu poderia também utilizar esse. Tem muita gente que utiliza o dedinho de baixo só para passar vaselina. Porém esse aqui é o meu dedo de apoio. Então se eu utilizar meu dedo de apoio para passar vaselina, eu vou estar sujando o meu decalque todas as vezes. Então eu deixo esse dedo de cima, o dedo indicador, só para passar vaselina. E eu mantenho a minha vaselina aqui, que é um local onde eu acostumei, e esse dedo só para fazer esse trabalho. Então vamos lá. Vou começar por essa parte de baixo aqui. Então vamos lá, galera, vamos começar por essa parte de baixo aqui. Molhamos na tinta. Então aqui é sempre importante que estique bem a pele, ó. Então, vamos lá. Ó, perceba que como eu passei bastante vaselina ali, a tinta continuou só em cima do traço, ela não espalhou. E daí isso ajuda também na questão da limpeza, porque daí eu só venho aqui, ó, só encosto o papel e eu vou levando o local limpo até o final da tatu. Então aqui, galera, outra dica super importante na hora de você estar fazendo os traços aí é assim: no começo você vai entrar bem firme, aí digamos eu vou parar, eu vou aliviar, nunca vai sair carcado. E na hora de você retomar, em vez de você começar aqui nessa ponta, você sempre vai iniciar um pouco antes para não ficar nenhuma emenda. Inicia um pouco antes, precisou parar, alivia. Inicia um pouco antes. Alivia na saída. E aqui, ó, podem perceber que daqui para lá eu levei para cima. E agora eu vou trazer para baixo. Da mesma maneira, a pele sempre bem esticada. Ó, percebam que muitas das vezes eu passo mais de uma vez em cima do mesmo traço. Eu vou esculpindo o meu traço. Mas não é por isso que ele vai chegar a estourar, ele vai ficar grosso. Eu vou esculpindo o meu traço, mas bem na boa, ó. Eu sinto a vibração da pele, ó. Não é que é aquele negócio carcado. Bem de boas, pele bem esticadinha. E eu vou esculpindo cada traço, ó.
E aqui não existe uma regra, galera. Você pode tanto vir quanto ir. E aqui está um grande detalhe, muito tatuador passa muito rápido, vai com muita sede ao pote. Na verdade não, você tem que dar o tempo da batida da agulha. Você tem que ter um pouco de calma e deixar com que a agulha vá e volte. Bom, galera, então finalizamos a parte do traço. Lembra que eu falei da espuminha, né? A espuminha a gente não usa só no final, eu uso o tempo inteiro, ó. É muito da hora essa espuminha para já levar o local limpo. Agora vocês vão ver bem como é que ficou aí a parte dos traços. Podem ver que ainda ficou um pouco do decalque ali embaixo, ó, aqui em cima da rosa. Mas a gente já vai tirar na agulha. Então vamos lá, vamos trocar nossa agulha de traço, colocar a agulha de pintura. A regulagem mais ou menos também 2 milímetros. E agora vamos para as sombras. Uma coisa que eu gosto muito também nas sombras, e que é um estilo, digamos, que eu sigo, tem muitos tatuadores que fazem movimentos circulares para pintura. Mas nesse caso aqui a gente não vai fazer movimento circular. Vai ser só um movimento, só empurrando em um sentido. Outra coisa aqui também é que a gente não pode marcar, não tem nenhuma sombra aqui que seja feita de preto puro. Talvez em algum cantinho ou outro a gente jogue um pouquinho mais de profundidade, porém a gente vai do 2 para o 3, do batoque 2 para o 3, e depois que a pele já está aberta, talvez em algum cantinho a gente coloque um pouco de preto puro. Porém a maioria aqui é tudo do batoque 2 para o 3. Então vamos começar pelas folhas. Então vamos pegar esse cantinho aqui, ó. Aquilo que eu falei para vocês, sempre empurrando, nem circular, sempre empurrando. Vou pegar aqui do cantinho, começando na linha. E aqui também, galera, é muito importante a gente começar sempre bem do cantinho, para dar aquele tom de profundidade ali, saindo bem da linha. Então a gente sai colado na linha e alivia na saída. Colado na linha e alivia na saída. Então aqui, galera, a gente finalizou a primeira sombra da primeira folha. Eu já dou aquela passada com o sabãozinho ali, com a espuminha, para ela já dar uma baixada. Na verdade, ela não vai ficar tão escura assim, ela já vai dar uma sentadinha na cor. Vamos para a próxima.
Aqui também eu tô indo do batoque 2 pro 3. Então jamais eu vou direto no primeiro, porque com preto puro aqui eu posso acabar marcando a folha, né? Então aqui eu já vou com o batoque 2 pro 3. E nessa hora aqui você também consegue ver o porquê que eu uso agulhas curvadas. Porque se eu tivesse com uma agulha reta aqui, eu teria que ir com a máquina bem retinha para ela não marcar. E como eu tô com uma agulha curvada, eu consigo fazer sombra até meio de lado, ó. Até de lado, eu posso ir com a máquina assim, 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 pois por ela ser curvada, ela não vai fazer um traço. Se eu tô com uma agulha reta aqui, na hora que eu passo de lado, ele pega só a primeira agulha e faz um traço. Então dessa maneira aqui eu consigo ir até um pouco de lado e fazer sombra, ó. Então aqui, galera, aqui nessa parte dá para vocês ver bem certinho o degradê, ó. Então eu tô indo do segundo batoque, que tá 50% tinta, 50% diluente, para cima. Então a gente vai começar bem na linha aqui, ó. A gente começa dentro e alivia, ó. Sempre empurrando. A gente vai fazendo uma pontuação, ó. Então é lógico que não é na primeira passada que ele vai pegar. Você vai abrindo, vai fazendo os buraquinhos e vai pigmentando. E aqui é legal também, ó, que eu posso abrir até lá em cima. Aqui às vezes eu passo, ó, já tá quase que só o diluente. Mas depois eu venho com um pouco mais de tinta e não precisa de tanta força para me pigmentar aqui nessa beiradinha aqui, ó. Então eu já abri lá para cima, no caso eu fiz o terceiro tom. Para mim fazer o segundo aqui, ó, o segundo e o primeiro já fica mais fácil, porque a pele já tá aberta. Então eu só venho e faço esse acabamentinho aqui no canto, ó. Show de bola. Então agora, galera, a gente finalizou a parte de baixo, né? A parte das folhas aí. Dá uma limpadinha aqui antes da gente ir pra rosa. Passando a espuminha já para dar uma baixada na vermelhidão, que é normal, um pouquinho. E agora vamos pra rosa. Então tem muita gente que tem dificuldade na hora de sombrear, principalmente rosa, porque acaba matando os pontos de luz. E uma coisa que a gente tem que entender aqui são as profundidades. São esses cantos aqui, digamos essas partes mais escuras que ficam por baixo. Aqui ainda enquanto está só traçado, elas todas estão na mesma camada. A partir que eu começar a colocar sombra em cada canto, ele vai dando profundidade. Então isso é muito importante, você não matar as luzes e saber colocar as profundidades no lugar certo. Uma segunda dica também aqui, galera, é não tentar ver no contexto inteiro, sempre ver por pedaço. E o que seria ver por pedaço? Tentar pegar uma pétala por vez. Muita gente começa em cima, daí vai para baixo, daí vai para o meio, daí volta. Então pega a primeira pétala e vai até o final naquela pétala. Pega a segunda e vai até o final. Não fica fazendo por etapas, porque senão você pode se perder. Então aqui também no caso da rosa a gente vai fazer sempre ela para fora, saindo do miolo, jogando sempre a sombra para fora. Então vamos lá. Pegando sempre do cantinho, né?
que a gente vai pegar desde cada cantinho, abrindo para fora, deixando sempre os pontos de luz na borda. Então vamos lá para a primeira parte. Perceba que eu começo bem pelo cantinho, trazendo para fora. Então aqui, ó, já fiz o primeiro cantinho, ó. Perceba a profundidade que já deu nessa ponta dessa pétala. Agora vamos para essa outra parte. Então aqui, ó, eu já vim, perceba que eu não vim com preto puro, eu já fui do 2 pro 3. E aqui eu já tô vindo do batoque 2. Na verdade, aqui eu fui do 2 e aqui eu tô vindo do 2 pro 3. Já abrindo um pouquinho mais meu leque, ó. Então aqui, galera, já estamos quase 80% da tatu. Percebam que todas são sombras bem leves, todas eu fiz trazendo para fora, né? Respeitando todas as dobras, os pontos de luz também. E agora vamos fazer aqui a pétala que está por baixo de todas. Digamos a que tem um pouquinho mais de profundidade. Ó, novamente eu tenho que me posicionar porque eu estou sempre trazendo para fora, então vou pegar bem do cantinho aqui trazendo para fora. Sempre pegando bem do cantinho, ó. Pegando da linha para fora.
Bom, galera, tatuagem finalizada. Agora vamos falar do número 7, cuidados pós-tatu. Eu costumo dizer que a tatuagem finalizada ela é apenas 50%. Os outros 50% agora vai com os cuidados que o cliente deve ter com a tatu. Bom, galera, os cuidados pós-tatu é como uma receita de bolo. Cada um vai fazer da sua maneira. E aqui eu vou estar explicando a maneira que vem dando certo para mim e para meus clientes já há muito tempo. O cuidados pós-tatu que você deve ter é assim. O período inflamatório são 3 dias. Então são aqueles 3 dias cruciais que vão fazer toda a diferença para que aquela tatu fique bonita o resto da vida. Então vamos lá. Eu indico que você passe para o seu cliente utilizar o plástico pelo menos 3 dias. Mas esses 3 dias não quer dizer que ele vai ficar a fio 24 horas por dia com esse plástico. Ele vai fazer diversas trocas. O porquê desse plástico esses primeiros 3 dias? Porque a gente acabou de fazer um ferimento grande. Então está aberto um buraco onde a pessoa fica apta a receber ali bactérias, inflamações, fungos. Então por isso a gente sempre vai utilizar o plástico filme. Aqui eu sempre indico também, galera, nos primeiros 3 dias, que seja feita a limpeza pelo menos 4 vezes por dia. E aqui utilizando apenas soro fisiológico. Nos primeiros 3 dias eu não indico que a pessoa utilize pomada ou hidratante tão cedo, pois o corpo deve se regenerar sozinho. Ele mesmo já vai fazer todo esse trabalho da secagem da tatuagem. Após isso, nos primeiros 3 dias, fazendo a limpeza 4 vezes por dia, apenas com soro fisiológico, trocando o plástico. E eu digo sempre assim, se você está num local limpo, por exemplo, você está em casa, não tem contato com animais, não tem contato com sujeira, com pó, é válido sempre você deixar respirar o local, mas aí na hora de dormir, por exemplo, onde você já tem o contato com cobertor ou com alguma coisa do tipo, já é válido você estar utilizando o plástico para vedar o local. A hidratação, galera, eu costumo dizer no mínimo 15 dias. 15 dias é sempre assim, de manhã, de tarde, de noite. Sempre que você vê que a tatuagem está seca, hidrata. Isso vai fazer com que ela permaneça bem pigmentada o resto da vida. E assim, muita gente fala que em 15 dias a tatuagem já aparece cicatrizada e para com os cuidados. Mas não. A derme, que é a camada onde a gente está colocando tinta, que é a segunda camada, ela leva de 1 mês até 6 meses para cicatrizar. Então a hidratação é sempre muito válida. Uma outra coisa, galera, é que eu não indico essas pomadas de queimadura, essas pomadas que muita gente usa na bunda de nenê. Por exemplo, Nebacetin, Bepantol. Essas pomadas, no caso de uma inflamação, quando a tatuagem está bem inflamada, você até pode utilizar. Porém, se a tatuagem está naquele caminho de cicatrização boa, eu indico apenas hidratante para a tatuagem. Essas pomadas de queimadura, elas são muito fortes e forçam muito a cicatrização. E nessa de formar a cicatrização, muitas vezes elas já fazem casca e jogam pigmentos para fora. Então eu não indico. Uma outra coisa que vale ressaltar também é a questão da alimentação. Existe muita coisa que é mito e muita coisa que não. No meu caso, eu sempre indico aos meus clientes que evitem frutos do mar e derivados de porco, por exemplo, bacon, salame. Comigo mesmo já aconteceu. Eu não acreditava que teria problema com isso, e eu acabei comendo um pão com salame e inflamou tudo a minha tatuagem e depois eu tive que retocar. Então os primeiros 3 dias, que é o período inflamatório, vale a pena você cuidar tanto com os cuidados com hidratação, tanto com o cuidado com plástico, quanto com o cuidado com alimentação. Bom, galera, e o primeiro passo, falando de marketing, é a nossa construção do portfólio. Então aqui é onde você vai incomodar aqueles melhores amigos, aqueles parceiros que estão sempre ali do lado. No começo eu precisei muito da ajuda dos meus amigos, e aqui eu tô fazendo uma prospecção pensando em 1 mês, pensando naquela pessoa que muitas vezes ainda trabalha fora, tem um pequeno tempo, talvez na parte da noite ou na parte da manhã. Então seria, digamos que, 1 sessão por dia. Por isso aqui vamos pensar assim, que você vai selecionar lá então 24 pessoas para fazer um valor simbólico, um valor por primeiro mês, onde você vai falar, ó,
tô começando na tatu e eu vou fazer um valor apenas o valor do material mais uma taxinha. Porque assim, galera, ninguém consegue fazer de graça, ou muitas vezes, eu muitas vezes paguei o material para tatuar, porém é justo você cobrar essa taxinha porque realmente aquele trabalho vai valer isso. E vai ser apenas para essas 24 pessoas. Esse é o primeiro passo para a gente começar a construir o nosso portfólio. Bom, galera, e agora a nossa dica 2. Já selecionamos nossos 24 clientes por aquele valor simbólico para a gente começar a modelar o nosso portfólio. E as dicas aqui então trabalhe com artes exclusivas. Hoje em dia é muito fácil para você criar desenhos onde você não vai estar fazendo uma cópia. Como eu te falei, lá no Pinterest você acha diversas ideias boas, mas assim, por exemplo, no meu trabalho, eu trabalho apenas com realismo preto e cinza. E muitas vezes o meu cliente já traz uma referência tatuada, ali onde encontra uma rosa, um relógio, um olho, e aí vai de mim ter criatividade, ir lá e buscar elemento por elemento. Então eu consigo montar uma nova arte exclusiva com base naquela referência. Então aí você consegue buscar novas ideias e seguir o seu próprio estilo. Por exemplo, você vai seguir o estilo black work, vai seguir o estilo old school. Então vamos lá, vamos selecionar 24 artes daquele estilo que você gostaria de fazer e vamos oferecer para essas pessoas por valor promocional. E a dica 3, galera, produza muito conteúdo. Você precisa mostrar o seu trabalho nesse primeiro momento mais que nunca. Então, galera, foto, vídeo, depoimento. Muitas das vezes você está com aquele cliente que já é mais espojado, que te permite você fazer uma foto, um vídeo que fique legal, é muito interessante, mas às vezes o cliente é meio tímido. Um depoimento que a pessoa te mande depois da tatuagem, falando como que foi essa experiência e você consiga divulgar, já é top. Segundo ponto, utilize todas as redes sociais, galera. No mínimo, essas redes sociais que eu coloquei aqui. O Instagram hoje é muito importante. Você ter um perfil organizado com todas as informações do seu trabalho. Os stories, eu já vou explicar na próxima dica como você trabalhar com os stories. O Facebook ainda é uma plataforma muito utilizada, galera. Muito utilizada. O WhatsApp. Dentro do WhatsApp você pode estar utilizando lista de transmissão, você pode estar fazendo um grupo, colocando seus clientes e estar sempre postando ali seus trabalhos, promoções. O TikTok, galera, é uma ferramenta que tem tido um engajamento muito grande, muita gente está utilizando o TikTok. Então todas essas redes sociais que você puder utilizar nesse primeiro momento para estar divulgando o seu trabalho é válido. Bom, galera, agora a quarta dica é uma coisa exclusivamente minha, nossa, e a gente aplica muito aqui com os nossos tatuadores, que é um funil de venda dentro dos stories do Instagram. Como você sabe, no Instagram, quando você vê lá, está assim, todas as publicações ali de todas as pessoas que você segue. E toda vez que você posta, o seu Instagram volta aqui. Então você produziu um conteúdo, saiu, mas você postou novamente, você volta. Então você precisa gerar esse engajamento. E um equilíbrio dentro do Instagram seria em torno de 20 publicações por dia. Então a gente tem um funil de venda para estar sempre atraindo mais clientes e mais pessoas que estejam vendo ali os seus stories dia após dia. Então aqui eu vou mostrar mais ou menos como que eu trabalho. Então quando eu chego no estúdio, geralmente eu faço um início com um bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Então aqui é o primeiro stories que eu postei. Aí eu comecei meu trabalho. Eu já postei o decalque. Quando eu posto o decalque, galera, meu cliente já fica ali, ó, esperando para entrar o como que está sendo durante. Eu postei o decalque, ele já está ansioso para ver esse trabalho, como que vai ficar o resultado. Aí aqui eu já vou entrar com um durante. Quando eu posto durante, novamente eu voltei aqui, ó. Isso faz com que eu gere engajamento no meu Instagram. Então entrou durante, meu cliente aqui está aguardando para entrar. Aqui eu vou entrar com a finalização. Finalizado. Aqui, meu cliente já viu meu trabalho, conhece meu trabalho, já está com vontade. E aqui é onde que está a jogada, galera.
essa é a hora da gente entrar com as artes disponíveis, aqueles desenhos que a gente gostaria de fazer e gostaria de vender para o nosso cliente. Então aqui, o cliente viu o início dos meus stories, viu o decalque, viu durante, viu como é que ficou, você vai entrar com os disponíveis. Esses disponíveis são aqueles desenhos do seu estilo que você gostaria de fazer. Depois que você já está com os disponíveis, o que falta? Falta você dizer para o teu cliente quando que vocês vão tatuar. Então aqui a gente vai entrar com uma informação da agenda. Por exemplo, agenda aberta, agenda disponível para a próxima semana. E aqui muitas das vezes você já pode trabalhar com escassez. Então, por mais que muitas das vezes você tenha horário para hoje, para amanhã, você já posta horários disponíveis para a próxima semana ou agenda aberta para o próximo mês. Então aqui, informações da agenda. Então aqui, galera, é um ciclo de como funcionam os meus stories. E dessa maneira você vai gerando engajamento. Então vamos dizer que muitas das vezes você não tatuou. Você não tatuou naquele dia, mas você pode sim entrar com uma introdução nos seus stories. Em vez de você ter isso daqui, ó, essa é a hora de você ter conteúdo, de você colocar aqui trabalhos realizados, então você entra com uma introdução nos seus stories, trabalhos realizados, todo aquele conteúdo que você já tem, foto de tatu que você já fez, vídeo, entra com os disponíveis e informação da agenda. Dessa maneira você vai estar sempre coletando algum cliente através dos seus stories. Bom, família, muito obrigado por ter acompanhado o nosso workshop até o final. Eu espero realmente que tenha te auxiliado com alguma informação que possa te ajudar aí no seu início. Você pode agora estar compartilhando com seus amigos que também têm esse sonho de viver de tatu. Esse workshop foi gravado com muito amor e carinho, então novamente muito obrigado por ter assistido até o final. Lembrando também que estamos deixando aqui embaixo o link com o formulário para você estar recebendo no seu e-mail o seu certificado do Projeto Viver de Tatu. E se você ainda não nos segue nas redes sociais, siga o Projeto Viver de Tatu, me segue lá também, @leovaloski, que todo dia eu posto conteúdo da hora para tatuadores. Ah, e um último recado. Em janeiro de 2021 nós iremos abrir a primeira turma do Projeto Viver de Tatu. E essa turma, galera, tá vindo com muito conteúdo, diversos módulos, diversas tatuagens diferentes e também as lives de mentoria direto comigo no nosso grupo privado. Então já faça sua pré-inscrição e nos vemos lá.